Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Após termos estudado esta parte inicial, introdutório e sobre custeio de regime próprio de previdência social, vamos responder questões. E nesse tópico vamos responder questões da banca CESP-Cebrasp, atualmente chamada Cebrasp, sobre este assunto, sobre o assunto regime próprio de previdência social. Neste módulo, resolveremos questões sobre a parte introdutória, constitucional, e também sobre a parte de custeio de regime próprio. Vem comigo, vamos começar a resolução destas questões. Muito bem, então vamos lá. Estamos falando de regime próprio de previdência social. Vamos aqui falar de introdução e custeio. Muito bem. Vamos lá, pessoal. São questões bem recentes que eu separei para vocês, tá? A maioria delas de 2024, inclusive. E vamos à primeira questão aqui. No que se refere à instituição de contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social, deve-se observar a regra constitucional segundo a qual, vamos ver, alternativa A, a contribuição a ser cobrada dos servidores ativos incidirá apenas sobre vencimentos fixos. Ora, pessoal, a contribuição a ser cobrada de servidores ativos, ela incidirá apenas sobre vencimentos fixos? Não, né? Além dos vencimentos fixos, há diversas outras rubricas que integram a remuneração do servidor público ocupante de cargo efetivo e que será, sim, objeto de incidência de contribuição previdenciária nos termos da lei, ok? A lei enumera, nós ainda vamos detalhar isso, inclusive, tá? Mas a lei enumera todas estas rubricas que integram o salário de contribuição dentro do regime próprio de previdência social, ok? Então a primeira alternativa está errada, não é apenas esse problema. Ó, sempre que aparece a palavra apenas aqui, né, gera um problema muito grave. Na sequência, somente União e Estados podem instituir tais contribuições para o custeio de regime próprio de previdência. Claro que não, né, pessoal? Mais uma vez, a palavra somente, a palavra apenas, a palavra somente, ela gera uma visão restrita de que só aquilo que foi mencionado pode e nada além daquilo. Ora, está dizendo aqui que somente União e Estados, não é somente União e Estados, o Distrito Federal e os municípios que possuem regime próprio de previdência, né, podem sim instituir as contribuições para o custeio dos seus respectivos regimes próprios de previdência social. Alternativa C. A alternativa C diz o seguinte, ó. As alíquotas podem ser progressivas, de acordo com o valor da base de contribuição. Corretíssimo, pessoal. Nós aprendemos em nossas aulas que sim, aqui para a incidência de contribuição do regime próprio de previdência social, as alíquotas poderão ser progressivas, né? Não é deverão, elas poderão ser progressivas de acordo com a base de contribuição. Ou seja, poderá haver uma progressividade de alíquotas de forma que uma base de contribuição menor sofrerá incidência de uma alíquota menor e uma base de contribuição maior sofrerá uma incidência de uma contribuição maior. Nós vimos tudo isso quando estudamos, inclusive, a tabela com as alíquotas aplicáveis aí, né, aos servidores públicos federais e vimos também que de cada estado, DF e municípios poderão instituir as suas contribuições, né, dentro das regras estudadas. Então, a alternativa C está correta. Por que ela está correta, pessoal? Certo, né? Aliás, não é nem certo e errado aqui, né? Aqui, a letra correta é a letra C, tá certo? O gabarito aqui é a letra C. Muito bem. As alíquotas podem ser progressivas, podem ser, né, aumentando e diminuindo de acordo com a base de contribuição. Qual que é o erro da D? Somente podem ser cobradas tais contribuições de servidores ativos. Olha a palavra somente aqui de novo, tornando a assertiva errada. Por quê? Porque não é apenas servidores ativos. Nós aprendemos que no regime próprio de previdência social, as contribuições, né, no regime próprio devem ser cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, e não apenas dos ativos. Lembrando que quem financia o regime próprio de previdência é o próprio ente federativo, né, o próprio poder público. Além disso, temos também a contribuição do poder público, temos a contribuição dos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Não é somente servidores ativos que contribuem para o regime próprio.
E a próxima questão: tais contribuições devem ser instituídas por meio de lei complementar. Não, não é lei complementar, né? Regime de previdência complementar exige lei complementar para ser regulamentado, ok? Fato. Lei complementar vale, né? Regime de previdência complementar, lei complementar. Regime próprio de previdência, os regimes próprios de previdência, basta que se tenha uma lei ordinária do respectivo ente federativo, né? Para que se possa, então, criar aí, constituir as contribuições para o respectivo regime próprio de previdência. Não tem que ser uma lei complementar, basta que seja uma lei ordinária. Tudo isso nós vimos quando estudamos esse assunto. O gabarito é a letra C, ok? Vamos para a próxima questão. Bora lá. Vamos mais uma questão aqui, também recente, de 2024. Diz o seguinte: em relação ao direito previdenciário, julgue o seguinte item. Vamos a ele. Muito bem. O município de Maceió é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio de previdência decorrente do pagamento de benefícios previdenciários. Então vamos lá. O município de Maceió, ele tem um regime próprio de previdência social para os seus servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Pois bem, só que o regime próprio de previdência social destes servidores públicos municipais de Maceió, ele tem, suponhamos, uma insuficiência financeira. Não tem recursos suficientes para pagamento dos benefícios previdenciários, né, a quem deveria recebê-los ali, dentro do regime próprio. Neste caso, quem é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime próprio de previdência dos servidores do município de Maceió? Olha só. Existe uma grande confusão que os alunos fazem aqui. Quando falamos de insuficiência financeira na Seguridade Social, saúde, assistência, regime geral de previdência, quando falamos nessa insuficiência financeira da Seguridade Social, a União é responsável pela cobertura dessas insuficiências financeiras da saúde, da assistência social ou do regime geral de previdência, que são, né, Seguridade Social. Quem faz a cobertura de insuficiências é a União, e somente ela. Mas aí é um outro caso. No caso que nós estamos vendo aqui, regime próprio de previdência, neste caso, cada ente federativo é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime de previdência, regime próprio de previdência, ao qual estejam submetidos os seus servidores. No caso de faltar dinheiro, no regime próprio de previdência para os servidores de Maceió, quem é que vai cobrir eventuais insuficiências? O município de Maceió. Tá certo? Então, veja, não é a União que vai cobrir. Quem vai cobrir déficit, né, insuficiência financeira do regime próprio de previdência aqui, né, do município de Maceió, é o município de Maceió. Fechou? Alternativa correta. Tá aqui. O município de Maceió, correto. Ele que será responsável pela cobertura da insuficiência financeira do respectivo regime dele, próprio de previdência social. Tá bom? Muito bem. Então, o gabarito aqui é certo, pessoal. Vamos a mais uma questão. Mais uma questão recente também. Peguei várias de 2024 para vocês e vamos que vamos. Olha só. No que diz respeito às reformas constitucionais realizadas em relação ao regime próprio de previdência social, julgue o item a seguir. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, ele poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária. E ele vai receber este abono de permanência até completar a idade para a sua aposentadoria compulsória, aos 75 anos de idade, observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo. Ora, pessoal, então,
aqui trata do abono de permanência. O que é esse abono de permanência? É muito conhecido no serviço público. É quando aquele servidor já cumpriu os requisitos, né? Imagina um servidor público federal, um auditor da Receita. Temos muitos assim lá na Receita, temos muitos casos assim. Um servidor, um auditor da Receita, por exemplo, um técnico de Seguro Social, ou qualquer servidor público aí, ocupante de cargo efetivo, que já tenha cumprido os requisitos para a sua aposentadoria voluntária, né? Nós falaremos, né, detalhadamente desse assunto, quais são os requisitos de cada aposentadoria, mas a aposentadoria voluntária é aquela que ele preencheu os requisitos, pediu para se aposentar. Se ele preencheu os requisitos, mas não pedir para se aposentar, ele prova, olha só, eu tenho todos os requisitos preenchidos, poderia me aposentar hoje, mas eu quero continuar trabalhando. Neste caso, ele pode receber o que é chamado de abono de permanência. E esse abono de permanência é um valor que é devido ao servidor que já cumpriu o tempo para se aposentar, aposentadoria voluntária, tempo de contribuição e demais requisitos, no entanto, optou por permanecer em atividade. E neste caso, né, o valor desse abono de permanência será de até o valor da sua contribuição. Está aqui, ó, né? No máximo o valor da sua contribuição previdenciária. No caso dos servidores federais, é exatamente o valor da contribuição. Ou seja, é como se ele pagasse uma contribuição previdenciária. Por exemplo, ele paga R$ 3.500 de contribuição previdenciária e recebe um abono de R$ 3.500. Se ele pagar R$ 2.100, ele recebe um abono de R$ 2.100. Se ele pagar R$ 1.500 de contribuição previdenciária, ele recebe um abono de permanência de R$ 1.500. Ou seja, é como se fosse, né, a devolução da contribuição previdenciária. Tá bom? Não é que alguém fala, então era melhor ele nem pagar. Se ele vai pagar para receber, nem paga. Não, mas não pode ser assim. Ele paga a contribuição dele e recebe este abono de permanência no valor de até a sua contribuição previdenciária paga. No caso dos servidores federais, é o valor exato da contribuição previdenciária paga, o que ele recebe a título de abono de permanência. É como se fosse uma devolução. Ele paga a contribuição previdenciária e recebe de volta. Mas não é assim, é como se fosse. Não é uma devolução, não tem essa natureza jurídica. Tem a natureza, a contribuição ele pagou, está pago. E ele recebe algo chamado abono de permanência, que equivale ao valor da contribuição paga. Tranquilo? Ficou claro? Vocês não esquecem nunca mais. E outra vantagem, né? Caso ele queira permanecer em atividade, recebendo esse abono de permanência, ele poderá permanecer até, no máximo, atingir a idade para a sua aposentadoria compulsória. 75 anos atualmente, né? E vamos detalhar isso também, mas olha só, ele pode então permanecer em atividade, mesmo tendo tempo para se aposentar, e, neste caso, o máximo que ele pode permanecer é até cumprir aí os requisitos da sua aposentadoria compulsória, quando, de fato, ele terá que se aposentar, né, mesmo que queira continuar trabalhando. Combinado? Voltou para a tela. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o gabarito correto. Correto. Ok? Olha só. A legislação fala que esse abono de permanência equivale, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária. Bom, em regra, ele é pago no exato valor da contribuição previdenciária. Mas poderia ser menor? Poderia, tá certo? Se a lei do respectivo ente, ali do regime próprio, do respectivo ente, determinar que seja um valor menor do que a própria contribuição previdenciária, poderia, tá bom? Para os servidores federais, é o valor da própria contribuição. E cada um vai determinar na sua lei, seguindo o que nós vimos aqui, que será, no máximo, o valor da sua contribuição. Em regra, é o valor integral da contribuição que ele recebe de volta a título de abono de permanência. Mas pode ser menos, já que aqui a norma traz, né, que no máximo será o valor da contribuição. Se é no máximo este valor, evidentemente que pode ser menos. Combinado? Vamos seguir, pessoal, alternativa correta. Vamos para a próxima. Mais uma aqui para vocês. Olha só. No que diz respeito às reformas constitucionais realizadas em relação ao regime próprio de previdência social, julgue o item a seguir. Vamos lá. O rol de benefícios do regime próprio de previdência social limita-se a salário maternidade, aposentadorias e pensão por morte. Errado. Por quê? A reforma da Previdência expressamente determinou que os regimes próprios de previdência social
somente poderão, né, o rol de benefícios do regime próprio de previdência social será exclusivamente formado por aposentadorias e pensão por morte. Assim sendo, salário maternidade, por exemplo, não é um benefício a ser pago pelo regime próprio, né? Auxílio por incapacidade temporária ou auxílio reclusão ou qualquer outro benefício no regime próprio não será pago por ele. O regime próprio só paga aposentadorias e pensão por morte, só. Alguém vai dizer, professor, então o servidor público não tem direito a salário maternidade, não tem direito ao auxílio por incapacidade temporária? Tem direito sim, só que quem paga não é o regime próprio. O regime próprio de previdência só paga aposentadorias, todas as aposentadorias, e a pensão por morte. No entanto, se um servidor tiver aí direito a salário maternidade, quem paga é o ente federativo ao qual ele estiver vinculado. Se ele se afastar do trabalho por motivo de doença, acidente, quem paga temporariamente, né? Quem paga é o respectivo aí, o ente federativo respectivo ao qual ele esteja vinculado, né? Se tiver direito ao auxílio reclusão, quem vai pagar? É o ente federativo. Essas regras estão previstas na lei ali do respectivo ente, mas veja, não ficarão a conta, a cargo do regime próprio. O dinheiro, o que vai sair ali dos recursos do regime próprio é apenas aposentadorias e pensão por morte. Os outros benefícios, ainda que existam, serão devidos e pagos, mas pelo ente federativo, pela União, pelos estados, DF, municípios, mas não pelo seu regime próprio, mas pelo próprio poder público. Tranquilo? Então, voltou para a tela. A questão está errada. Por que ela está errada, pessoal? Ela está errada porque não tem salário maternidade, é só aposentadoria e pensão por morte. Vamos a mais uma aqui para vocês. Considerando a disciplina constitucional acerca do regime geral de previdência social e do regime próprio de previdência social, julgue o item que se segue. Vamos lá. É possível, deixa eu marcar aqui, a criação de mais de um regime próprio de previdência e mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Errado. Nós aprendemos isso, né, detalhadamente, que é vedado. É proibido a existência de mais de um regime próprio e de mais de uma entidade gestora deste regime próprio por ente federativo, em cada ente federativo. Então, cada ente federativo só pode ter um regime próprio, uma entidade gestora do respectivo regime próprio, incluindo aí poder executivo, legislativo, judiciário, todas as esferas. O que não pode é ter mais de um regime próprio, né, e mais de uma entidade gestora dentro do mesmo ente federativo aqui. Então, a questão está errada. Por que ela está errada? Porque ela diz que é possível se criar mais de um regime próprio, mais de uma entidade gestora do regime próprio em cada ente. Não pode. É vedado. Não é possível, é vedado. Alternativa incorreta. Muito bem. Então, o gabarito aqui, errado. Vamos ao nosso próximo exercício. Considerando, mais uma questão trazida recente aí para vocês, considerando a emenda constitucional 103 de 2019, assinale a opção correta no que se refere ao regime próprio de previdência social. Alternativa A. É permitida a existência de mais de um regime próprio e mais de um órgão ou entidade gestora para cada ente federativo para contemplar os membros do Poder Judiciário, Ministério Público e defensorias? Não, não é permitida, né? É vedado, é proibido a existência. Por isso que a alternativa A está errada. Alternativa B. O agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se a esse agente, aplica-se o regime geral de previdência social. Até aqui está correto. Aquele ocupante exclusivamente em cargo de comissão, de livre nomeação e exoneração, ele não é vinculado ao regime próprio.
aquele que está exercendo exclusivamente, ou seja, ele não é um funcionário público que está exercendo um cargo em comissão. Ele é alguém fora do serviço público, não vinculado ao regime próprio, que está exercendo apenas e tão somente, portanto, exclusivamente o cargo em comissão. Não é do regime próprio, ele é empregado do regime geral. Então, o primeiro aqui está certo. Ó. Segundo, outro cargo temporário. Cargo temporário não é efetivo. Se ele não é efetivo, ele não é vinculado ao regime próprio. Os cargos temporários são formados aqui no serviço público por servidores que vão estar vinculados ao regime geral de previdência social como empregado, tá certo? Emprego público, quem exerce emprego público, né? É como, por exemplo, quem trabalha no Banco do Brasil, na Petrobras, eles exercem emprego público. São concursados, mas o que eles têm é emprego público, são seletistas, né? Não são estatutários, são seletistas, e eles não são vinculados ao regime próprio, são vinculados ao regime geral. Até aqui está tudo certo. Olha onde é que está o erro, vem comigo. Ressalvado, aqui é o problema, ó. Não é ressalvado, né? O ocupante de mandato eletivo. Ora, pessoal, o ocupante de mandato eletivo, ele somente será vinculado a regime próprio de previdência se ele, antes de eleito ser, já era um servidor público efetivo vinculado a regime próprio de previdência. Então, um servidor público, né? Imagine você, já aprovado no concurso, servidor público efetivo, ok? Se você se candidatar e for eleito, né? Imagine que você seja eleito aí para deputado federal. Você vai ser deputado federal, mas vai continuar vinculado ao regime próprio de previdência, né, do cargo que você ocupava antes de se tornar ali deputado federal, por exemplo, né, ou prefeito, ou qualquer outro cargo eletivo. Então veja, se você é vinculado ao regime próprio e está exercendo um cargo eletivo, você continua vinculado ao regime próprio. Mas se você não é vinculado ao regime próprio, né, imagina uma pessoa que não é servidora pública, nunca prestou um concurso na vida, não é servidor efetivo, foi eleito prefeito. Ele estará vinculado ao regime próprio? Neste caso, não. Neste caso, ao regime geral. Portanto, não se pode ressalvar o exercente de mandato eletivo. Por quê? Porque, em regra, o exercente de mandato eletivo, ele é vinculado ao regime geral. Somente não será em caráter de exceção se ele já fosse vinculado a regime próprio quando eleito foi. Então, não se pode fazer essa ressalva de forma absoluta. Aqui está, né, o erro da C. Tranquilo? Então, não é ressalvado. É, inclusive, o ocupante de mandato eletivo, que não seja vinculado ao regime próprio, também será vinculado ao regime geral. Então, a alternativa C, a B, perdão, também está errada. Vamos a C. O regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo, sim, tem que contribuir, e solidário, sim. Não é um regime de capitalização como previdência complementar. É um regime de repartição simples, tá? Os regimes públicos de previdência, que é o regime geral de previdência e o regime próprio de previdência, eles são de repartição simples, chamado de regimes solidários. Contributivos, compulsórios, solidários, né? Repartição simples significa quem contribui não faz para si. Quem contribui coloca o dinheiro no bolo a ser repartido a quem precisar. Pensem assim. Já a previdência privada, esta sim é de caráter complementar, ela é facultativa e aí é o regime de capitalização. No regime facultativo complementar, que é a previdência privada, você capitaliza recursos para você, ok? Mas aqui no regime geral ou no regime próprio, como está na questão, é exatamente como está aqui. É regime de repartição simples chamado de regime solidário. Vamos seguir. Muito bem. Esse regime solidário, né, tem caráter contributivo solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, certo, e dos servidores ativos, certo, aposentados, certo, sendo facultada a contribuição dos pensionistas, errado. As contribuições dos pensionistas também não é facultada, ela é obrigatória, ok? Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Veja, regime próprio de previdência, ele é financiado pelo respectivo ente federativo, bem como pelas contribuições dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Para pensionista não é facultativo. Ele tem que recolher também contribuição, né? Dependendo ali da situação em que ele se encontra, aposentado e pensionista, não é uma escolha se recolhe ou não. A contribuição se torna obrigatória, tá certo? Então, neste caso, né, tá errada a questão pela parte final ali, dizendo que a do pensionista é facultativa.
e preservados ali os critérios que preservem o seu equilíbrio financeiro, ou seja, receitas e despesas do exercício corrente, né? As receitas são suficientes para cobrir as despesas do exercício corrente, e o equilíbrio atuarial significa que as receitas projetadas para o futuro serão suficientes para cobrir as despesas projetadas para o futuro. Esta projeção de receita e despesas para o futuro é aí uma análise atuarial, e o equilíbrio atuarial pressupõe que as receitas projetadas para o futuro serão suficientes, né, para cobrir as despesas projetadas. Combinado? Pois bem, então você está errado também. Vamos seguir para D. Muito bem, pessoal. Um ente federativo pode, União, Estado, DF, municípios, de acordo com os critérios estabelecidos em lei, conceder abono de permanência. Pode. Para quem? Para o servidor titular de cargo efetivo. Desde que aconteça o quê? Desde que esse servidor tenha completado as exigências para a sua aposentadoria voluntária. E assim, podendo se aposentar, tenha optado por permanecer em atividade. E lá pode permanecer até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Corretíssimo. Nós vimos isso, certo? Nós vimos que o ente federativo pode, nos termos estabelecidos, né, no caso, na sua respectiva lei, poderá conceder o abono de permanência aos seus servidores públicos titulares de cargo efetivo que tenham completado o tempo para a sua aposentadoria voluntária, ou seja, eles poderiam se aposentar, eles poderiam requerer a aposentadoria e se aposentar. Optaram por permanecer em atividade, mesmo podendo se aposentar, aí eles recebem este abono de permanência e poderão recebê-lo por quanto tempo quiserem permanecer, até completar a idade da sua aposentadoria compulsória, quando aí a sua aposentadoria não é mais uma escolha, é uma obrigação, uma necessidade, ok? Então está corretíssimo, a letra D é o nosso gabarito. Muito bem, e qual que é o erro da E? O gabarito é letra D. Qual que é o erro da E? As regras para cálculo de proventos de aposentadorias no âmbito dos estados, do DF, dos municípios, assim como o reajustamento dos benefícios previdenciários, serão disciplinados de acordo com as regras estabelecidas no regime geral. É verdade isso, pessoal? Né? No regime próprio de previdência dos estados, do DF, dos municípios, eles não podem ter uma lei com as próprias regras. Eles têm que seguir a regra do regime geral? Claro que não, né? Cada ente federativo vai ter as suas próprias regras, claro, respeitando as diretrizes constitucionais, respeitando as normas gerais, mas respeitando essas regras gerais de instituição de regime próprio, tanto na Constituição como em normas infraconstitucionais. Claro que cada ente federativo vai poder instituir as suas próprias contribuições, né? E não simplesmente seguir aquilo que está no regime geral. É claro, então, que a E está errada. Evidentemente, tem nada que seguir, né, regra do regime geral de previdência. Por isso que está errado. Ok? Muito bem, pessoal. Então, fechando aqui mais uma questão, vamos para a próxima questão. Olha só, mais uma questão recente. São segurados obrigatórios do regime próprio de previdência social do município de Camaçari. Quem são os segurados obrigatórios do regime próprio do município de Camaçari, na Bahia? Vamos lá. Alternativa A. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão. Não. Não são do regime próprio. Por quê? Vou colocar aqui do lado, ó. São do regime geral de previdência social. Vamos lá. Servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, o que significa isso? Significa alguém que não é servidor público efetivo, vinculado ao regime próprio, não é. É alguém de fora do serviço público que está ocupando um cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, tá certo? No serviço público. Então, temos como exemplo, vamos pegar como exemplo, né, o secretário da Receita Federal. Hoje, o cargo não é ocupado por um auditor da Receita ou por um servidor público.
Ele é ocupado por um advogado tributarista de notório saber jurídico, de reputação ilibada. Então veja, é alguém de fora do serviço público que está ocupando um cargo exclusivamente em comissão. Não é um servidor público que lá está, é alguém de fora do serviço público que lá está. Isso se chama um cargo exclusivamente em comissão. Porque a partir do momento que deixar o cargo em comissão, sai do serviço público. Neste caso, não é vinculado ao regime próprio, é vinculado ao regime geral, como empregado. Então a alternativa A está errada, porque quem exerce cargo exclusivamente em comissão não é vinculado ao regime próprio, mas sim ao regime geral. Vamos ao próximo aqui. Seguindo. São vinculados ali ao regime próprio todos os empregados públicos municipais. Não. Empregado público também não é vinculado a regime próprio, pessoal. Empregado público não é um servidor público ocupante de cargo efetivo. O empregado público, ele é contratado de uma forma diferente pela administração. Ele é quem exerce um emprego público, não é vinculado ao Estatuto dos Servidores Públicos, é vinculado à CLT, né, a consolidação das leis do trabalho, e também não é vinculado ao regime próprio. Quem ocupa emprego público é vinculado ao regime geral, como empregado, ok? Ah, mas trabalha no serviço público? Sim, mas não é um servidor público ocupante de cargo efetivo. Quem no serviço público se vincula ao regime próprio é somente o servidor público ocupante de cargo efetivo. Aquele que é exclusivamente em comissão, não. O que ocupa emprego público, não. O temporário também não. Beleza? Vamos seguir. Alternativa C. Os empregados públicos de órgãos e entidades dos poderes executivos e legislativo do município. Não. Nós já vimos que empregados públicos não são servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, né? Empregados públicos, eles são contratados com uma natureza jurídica diferente. Não é um servidor público efetivo, não é vinculado a regime próprio, como nós já havíamos explicado. Então, é empregado do regime geral, tá ok? Volta para a tela. Vamos colocar então aqui, ó, no segundo aqui, ó, regime geral de previdência social. Aqui no terceiro, regime geral de previdência social. No quarto, nosso gabarito, já a letra D, olha só. Somente os servidores públicos municipais, estamos falando do município de Camaçari, tá? Então são só os municipais, claro. Ativos e inativos, titulares de cargos efetivos de órgãos e entidades dos poderes do município. Então, a palavra-chave está aqui, ó. Titulares de cargos efetivos de qualquer órgão ou entidade do município. Então vejam, aqui sim é regime próprio de previdência social. Tá certo? Então, pode marcar aqui letra D. Veja, servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, ativos ou inativos, mas se titulares de cargos efetivos em quaisquer dos poderes do município de Camaçari, serão vinculados ao regime próprio do município de Camaçari. Beleza? Vamos seguir. E a alternativa E? Qual que é o erro? Servidores ocupantes de cargo temporário. Não. Servidor público ocupante de cargo temporário não é vinculado ao regime próprio. Lembra que nós comentamos? Dentre os servidores públicos, não se vinculam ao regime próprio e, portanto, irão se vincular ao regime geral. Vincular-se-ão ao regime geral. Qual seja? Olha só, servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão. É regime geral, não próprio. Os servidores públicos temporários. Regime geral, não próprio. Os servidores públicos ocupantes de emprego público. Regime geral, não próprio. Ok? Regime próprio não abarca exclusivamente de cargo em comissão, não abarca os temporários e os ocupantes de emprego público. Ok? Então, alternativa D é o nosso gabarito. Vamos a mais uma questão. Lembrando que as questões não servem apenas para mensurar o seu conhecimento. As questões servem para que você consolide o seu conhecimento, que você aprenda com elas, que você faça uma revisão e um estudo reverso, que você parta da questão para relembrar ou estudar e aprender aquilo que foi visto na teoria previamente. Então nós estamos aqui mais do que apenas descobrindo o que você sabe, o que você não sabe, o que você lembra, o que você não lembra. Nós estamos aprendendo com questões, consolidando conhecimento, tornando ali o assunto mais consistente e fixado na sua memória. Vamos seguir. Mais uma questão, vamos lá. Com referência
ao regime próprio de previdência social, com referência ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Distrito Federal e ao regime próprio de previdência dos servidores públicos da União, julgue o item subsecutivo. Vamos lá. Caso Pedro seja nomeado secretário de Estado do Distrito Federal. Então, nós estamos falando aqui, Pedro. O que Pedro é? Pedro foi nomeado secretário de Estado do Distrito Federal. E João? João, vamos marcar ele em vermelho aqui para separar, foi aprovado em concurso público para preencher, olha só o que ele está preenchendo, um cargo de emprego público. Lembra que nós aprendemos que emprego público não vincula ao regime próprio? Emprego público, nós aprendemos que vincula ao regime geral de previdência social. Pois bem, no mesmo ente federativo. Aí está dizendo aqui, então Pedro e João serão ambos considerados segurados obrigatórios do regime próprio dos servidores públicos? Não. Já está errado de cara, né? Não dá para que ambos sejam vinculados ao regime próprio se nós sabemos que João, por ser, passou no concurso, mas ele não é um servidor público efetivo. Ele passou num concurso para ocupar um emprego público. E quando se ocupa um emprego público, sabe o que acontece? O emprego público gera a ele vínculo com o regime geral e não com o regime próprio. Então já temos que João com certeza é do regime geral. E Pedro? Eu pergunto para vocês, me respondam. Pedro é vinculado ao regime geral ou ao regime próprio? Ele foi nomeado secretário de Estado do Distrito Federal. Então, Pedro, nomeado secretário de Estado do Distrito Federal, me respondam, pensem e me respondam. É vinculado ao regime geral ou ao regime próprio? Resposta: depende. Nós não sabemos se Pedro é vinculado ao regime geral ou ao regime próprio. Por quê? Porque se Pedro era um servidor público ocupante de cargo efetivo que foi nomeado secretário do Estado, aí ele continua no regime próprio. Mas se Pedro era alguém de fora do serviço público, que foi apenas nomeado para exercer esse cargo em comissão de secretário do DF, é um cargo, portanto, exclusivamente em comissão, aí é regime geral. Então olha que interessante. Em relação a João, eu tenho certeza absoluta que ele é do regime geral, porque ele ocupa um emprego público. E todos os ocupantes de emprego público não se vinculam ao regime próprio, mas sim ao regime geral por essa atividade. Então, João está resolvido. Só por ele, a gente já sabe que a questão está errada. Mas, para aumentar o conhecimento de vocês, Pedro pode ser vinculado ao regime próprio ou ao regime geral, dependendo da circunstância. Repito, se ele era um servidor público efetivo, vinculado ao regime próprio, e está exercendo o cargo em comissão como secretário de Estado do DF, ele mantém o regime próprio. Mas se ele não é vinculado a regime próprio algum, não é servidor efetivo, não é vinculado a regime próprio e está exclusivamente ocupando este cargo em comissão, aí ele é do regime geral também. Tranquilo? De qualquer forma, a questão está errada. Beleza? Questão incorreta. Muito bem, pessoal. Vamos a mais uma questão. O que nós temos aqui? Vamos a ela. Temos que, com referência ao regime próprio de previdência social, os servidores públicos do Distrito Federal, estamos falando aqui de servidores públicos do Distrito Federal, e ao regime próprio de previdência dos servidores públicos da União, julgue o item subsecutivo. Vamos lá. Considere-se que Gustavo seja servidor público titular de cargo efetivo. Opa! Se Gustavo é servidor público titular de cargo efetivo da União, nós sabemos que ele é vinculado ao regime próprio de previdência social da União, lotado em Brasília. E ele foi cedido, ele foi cedido ao governo do Distrito Federal, a pedido do secretário de Segurança Pública, com ônus para o cessionário. Ou seja, quem paga a remuneração de Gustavo é o cessionário.
é quem está recebendo, né, no caso, o governo do DF. Neste caso, está dizendo aqui, Gustavo permanecerá vinculado ao regime próprio de previdência dos servidores públicos da União. Muito bem. Olha só. Eis a questão. Vamos imaginar. Gustavo, vamos supor que ele era um servidor, vamos supor que Gustavo era o auditor fiscal da Receita Federal. Só que Gustavo era o auditor fiscal da Receita Federal e trabalhava em Brasília. Nem precisava trabalhar lá, mas ele era um servidor público federal, lotado em Brasília, trabalhava lá em Brasília, lá na coordenação da Receita Federal em Brasília. Muito bem. Só que ele, se destacando por sua qualidade, pelos seus méritos, ele foi, né, houve uma solicitação por parte do governo do Distrito Federal, pedindo, olha, vocês podem, Receita Federal, ceder o Gustavo para nós aqui na segurança pública do Distrito Federal? Aí a Receita Federal cedeu, a União cedeu o Gustavo, que era um servidor público federal, e está atualmente trabalhando, cedido para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Né? O servidor público da Receita, trabalhando como secretário, por exemplo, lá na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Pois bem, e aí diz aqui o seguinte, o ônus é do cessionário, não do cedente, do cessionário, ou seja, o próprio governo do Distrito Federal vai pagar a remuneração de Gustavo. E aí fala assim, Gustavo permanece vinculado ao regime próprio da União, que ele se vinculava e se vincula como auditor da Receita, ou ele passa a se vincular ao regime próprio dos servidores do Distrito Federal. Aqui está dizendo que permanecerá vinculado ao regime próprio dos servidores públicos da União. Correto. Correto. Quando um servidor público ocupante de cargo efetivo, vinculado ao regime próprio, for cedido para qualquer outro ente federativo, com ou sem ônus para o cessionário, pouco importa se quem vai pagar a remuneração dele continua sendo o órgão para o qual ele trabalhava ou o órgão para o qual ele está cedido atualmente. Pouco importa de quem é o ônus, ou seja, pouco importa quem vai pagar o salário de Gustavo. Aquele servidor público ocupante de cargo efetivo, vinculado ao regime próprio, cedido a qualquer outro ente, independentemente de quem pague o salário dele, ele permanece vinculado ao seu regime próprio de origem. Tranquilo? Alternativa correta. Volta para a tela. Alternativa correta, pessoal. É isso aí. Muito bem. Mais uma para vocês. Bora lá. Fechar essa primeira bateria aqui. Mais uma questãozinha recente, fresquinha, saindo do forno para vocês. Acerca de regimes próprios de previdência social, julgue o item subsecutivo. Vamos lá. No âmbito dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos das unidades federativas, poderão ser criadas, implementadas e concedidas quaisquer espécies de benefícios a seus segurados, desde que cada benefício instituído esteja previsto na legislação própria do respectivo ente federativo e a origem da sua fonte de custeio seja demonstrada. Então, será que no regime próprio de previdência pode-se cada ente aí, cada unidade federativa, ela pode instituir os benefícios que quiser, desde que previstos em lei e desde que comprovem a origem dos recursos? Resposta: não. Por que não? Porque com a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, se tornou exclusivamente possível se conceder nos regimes próprios, né, apenas e tão somente, portanto, aposentadorias e pensão por morte. Nenhum benefício, além das aposentadorias e da pensão por morte, poderão ser concedidas por regime próprio de previdência. Não pode nem estar previsto na respectiva lei, porque aí, né, vai estar infringindo norma constitucional. Além disso, também não pode, né, além de não poder instituir qualquer outro benefício, só pode-se ter aposentadorias e pensões por morte. Agora veja, e pensão por morte no regime próprio. Isso não significa
que servidor público não possa receber outros benefícios. Pode. Servidor público pode receber outros benefícios, mas não será, como está escrito aqui em cima, no âmbito do regime próprio. O regime próprio é só aposentadorias, todas as aposentadorias e pensão por morte, nada mais. Agora, se o servidor público, houver previsão para ele receber salário maternidade, ou para os seus dependentes receberem, por exemplo, auxílio reclusão, ou qualquer outro benefício, auxílio por incapacidade temporária, esses benefícios previstos em lei, eles poderão ser pagos, mas não serão pagos pelo regime próprio. Não correrão à conta do regime próprio, mas sim o respectivo ente federativo pode conceder os demais benefícios. Pode. O ente federativo pode colocar previsão em lei e conceder outros benefícios, mas não é aqui no âmbito do regime próprio. No âmbito do regime próprio, só aposentadorias e pensão por morte, exclusivamente. Nenhum outro benefício pode ser concedido pelo regime próprio, pago pelo regime próprio, além de aposentadorias e pensão por morte. Combinado? Voltando para a tela. Então, por isso, pessoal, que a questão está errada. Está errada por quê? Porque não pode criar quaisquer espécies de benefícios, somente aposentadorias e pensões por morte. Então, a questão está errada. Tranquilo? Com isso, nós finalizamos este bloco, onde nós resolvemos questões, CESP e SEBRASP, sobre o assunto inicialmente estudado dentro do regime próprio, que é a parte introdutória, a parte constitucional e a parte também de custeio. Tá certo? Nos encontramos no próximo bloco, no próximo tópico. Até lá!